O jovem rapaz ficou preso durante 10.000 anos no inferno e se tornou o Rei Demônio, mas ao juntar almas o suficiente, ele foi capaz de poder migrar para outro mundo. Porém, o que ele não esperava era que suas habilidades ficariam seladas, e ele teria que evoluir pouco a pouco para recuperar assim o seu poder, além de ele conhecer garotas incríveis em sua jornada. A história começa justamente com uma breve introdução sobre os 9 infernos, e no mais profundo deles era o local onde apenas os demônios mais poderosos estavam reunidos. Esse era o último dos 9 céus, onde uma batalha para determinar o demônio mais poderoso se repetia interminavelmente, e no instante que esse gigante atacou, o outro de vermelho conseguiu esquivar e devolver o ataque logo depois disso. Novamente preparando mais um ataque, ele lançou aquele demônio enorme com facilidade após acertar o seu golpe, mas o gigante não foi derrotado ainda, e se mostrou até decepcionado com o que estava em sua frente. Isso porque ele ficou sabendo que o de vermelho era famoso no último inferno, porém os golpes dele mal davam cócegas nesse gigante, isso conforme o que ele disse. O nome desse demônio gigante é Gargas, e o desse de vermelho é Balak, que pensava que o inseto de antes só sabia falar ao invés de fazer alguma coisa de fato, e por ter provocado Gargas, ele rapidamente foi para atacar Balak novamente. Apesar do ataque dele ter causado uma grande explosão, quem foi arremessado pelo visto foi justamente Gargas, e Balak, ao se aproximar dele, desferiu um belo golpe, chegando a destruir um pedaço do cenário com o impacto do demônio com o solo. Aparentemente, Balak não estava contente ainda, e conforme Gargas estava caindo, o de vermelho simplesmente voou na direção dele novamente, dessa vez carregando um golpe muito mais poderoso do que antes. No momento que o golpe de Balak acertou Gargas, ele foi arremessado novamente para o chão, mas dessa vez com uma força muito maior do que antes. Porém, Balak percebeu que alguma coisa estava errada. Isso porque de repente, alguns demônios mais fracos chegaram para poder atacá-lo, mas mesmo ele acabando com alguns deles, a intenção desses menores era justamente tentar atrasar Balak o máximo possível. Quem se levantou novamente para lutar foi justamente Gargas, mais uma vez, e foi a vez dele de desferir um enorme ataque contra seu rival, mas no instante que Gargas percebeu que o corpo de seu adversário não estava em sua frente, ele ficou com receio dele ter fugido. No entanto, Balak estava mais preparado do que nunca agora, com os punhos pegando fogo, e Balak disse que tinha cansado de brincar e iria levar as coisas um pouco mais a sério. Rapidamente ele foi na direção do seu rival para poder finalizar essa luta, e no momento que ele se aproximou de Gargas, o mesmo até tentou atacar esse demônio de vermelho, porém facilmente perdeu um de seus membros com esse golpe. Aparecendo atrás de seu inimigo agora, Balak simplesmente disse a ele antes de finalizá-lo que o mais poderoso dos 9 céus era justamente ele, e por fim desferiu um golpe fatal em seu adversário, acabando com essa luta de uma vez por todas. Apesar de Balak estar confiante agora que tinha derrotado seu rival, vemos ele com uma cara de medo um tempo depois disso, onde ele estava completamente de joelhos no chão se curvando perante alguém. Aqui era justamente o castelo do Rei Demônio, na sala do trono do governante supremo dos infernos, e esse era o chefe do lugar inteiro, e eu tenho que dizer que a aparência dele faz jus ao seu nome. Esse definitivamente era o ápice de todos os demônios, e Balak perguntava para seu rei por que ele gostaria de voltar, isso porque ele já possuía todas as coisas do inferno. No entanto, inicialmente não teve nenhum retorno do rei referente à pergunta de Balak, e finalmente o rei resolveu se pronunciar, e já deu para ver que o demônio estava até com medo do que estava por vir. Basicamente, o Rei Demônio absorveu todo o poder e todos os corpos dos demônios que ele podia pôr as mãos, e foi o motivo pelo qual os 7 príncipes do precipício do inferno, que eram muito poderosos, foram incitados a derrotar uns aos outros. Os demônios menores por ali estavam assustados pensando que o Rei Demônio estava bravo, e digamos que eles não estavam errados, e o rei disse que estava preso naquele lugar por 10.000 anos, sempre com a mesma vista e as queimas de arquivos diárias. Quando o rei finalmente tirou seu capacete, vemos que ele era na verdade um humano, e estava de fato bravo, dizendo que tinha que ser realmente algo para ele poder possuir tudo, e o seu nome é Okan-Wu. Balak pensou que seu rei estava com fome, então imediatamente ele deu o comando para seus capangas prepararem a refeição que ele tinha para poder oferecer ao seu rei. Por fim, a refeição chegou logo depois, e mesmo que ele já tivesse devorado todos os tipos de demônios do inferno, Balak apenas pediu para que ele reconhecesse a lealdade daqueles servos. Assim que ele abriu para o rei ver sua refeição, era justamente a cabeça do demônio Focalor, mas era claro que o rei estava cansado disso tudo e não queria comer o que Balak havia oferecido. Conforme o rei não queria consumir algo tão feio e desprezível, o que ele gostaria de comer na verdade era justamente um prato chamado Kimchi Jjigae, que aparentemente era um tipo de sopa de carne ou alguma coisa parecida com isso. Um silêncio pairou no ar por um tempo depois dos demônios ouvirem isso, mas uma grande comoção foi feita logo depois, mas eles nunca tinham visto isso antes e começaram a imaginar que tipo de prato era esse. Apesar da boa intenção dos demônios em descobrir como aquele prato era feito para poder assim prepará-lo para seu rei, o prato Kimchi não era feito da maneira que eles pensaram. Descobrimos um pouco sobre os demônios e, em primeiro lugar, eles não entendiam muito bem o conceito de refeição, e eles não entendiam
entendiam nada além de se alimentar do inimigo depois de vencer uma luta. Balak ainda comentou sobre o rei ter dito que precisava de entretenimento, pois ele mesmo percebeu que o rei estava se deleitando no prazer de deletar os 7 príncipes do inferno. Porém, o rei ficou revoltado, já que o que ele queria era ler manhwa e novels. Novamente de joelhos com sua lealdade, Balak disse que já que ele não poderia atender às expectativas do rei com a débil força que ele possuía, ele pediu com lágrimas em seus olhos para que seu rei apagasse ele da história. Mas aparentemente esse rei era alguém bem solitário, apesar das companhias, e pelo que ele comentou aqui, o que ele gostaria era justamente ter alguém para poder amar. Logo que ele disse isso, uma outra demônio apareceu logo após, perguntando se essa não poderia ser justamente ela, e seu nome era Lilith, a rainha dos súcubos. Os demônios ali claramente estavam encantados por Lilith, mas logo que a aparência dela foi revelada de uma vez por todas, digamos que é de se admirar que o rei não queria amar essa demônio. Ela jurou que faria companhia para o rei, porém ele ordenou a ela imediatamente para que ela não se aproximasse, do contrário, ela poderia ser deletada da história se fizesse isso. Lilith acabou deixando o rei com gastura só pelo fato de tocar nele com seus tentáculos, enquanto os demônios assistiam de camarote o rei passar vergonha. As súcubos, que diziam ter uma grande habilidade, não estava na forma de uma linda mulher, o que era uma grande complicação para o rei demônio. Ele apenas pediu para que ela fosse embora logo, e para o rei, se comparado a Lilith, Balak até que era bem fofinho, e por mais que a beleza não fosse tudo em uma pessoa, aquilo dali já era demais para o rei poder suportar. Kan-Woo disse logo depois dessa tormenta toda que deveria retornar para a Terra, deixando os dois diantes simplesmente incrédulos com o que tinham acabado de ouvir. Depois de 10.000 anos, a decisão dele não seria afetada por qualquer tipo de persuasão, e isso só iria confirmar ainda mais a certeza dele de retornar para o mundo humano. Após 10.000 anos, depois de ter caído no inferno e de consumir o último dos 7 príncipes, Baal, todos os preparativos agora estavam finalmente completos. A hora, por fim, havia chegado, e o rei se levantou em direção a outro lugar, e ele pediu para que Balak preparasse alguma coisa que estava demorando bastante para ser ativada pelo visto. Balak se mostrou com receio de preparar o que o rei havia pedido, mas no instante que o rei colocou medo no demônio somente por causa de sua presença, rapidamente Balak pediu perdão por sua imprudência. Imediatamente após isso, ele pediu para que seus lacaios chamassem Amon, e era para eles prepararem o equipamento dos 7 arquiduques. Amon, pelo visto, era esse demônio mascarado, e pelo que deu para entender aqui, um tipo de ritual grande estava acontecendo, ou algo bem próximo disso. Depois que as preparações estavam finalmente prontas, tanto Lilith quanto Balak olharam com lágrimas em seus olhos para o rei demônio se retirando do local, e indo diretamente para onde o ritual estava sendo efetuado. Amon disse que se ele imbuísse uma grande quantidade de energia demoníaca no equipamento dos 7 arquiduques e distorcer assim as barreiras de tempo e espaço, ele seria capaz de abrir à força uma fissura dimensional. A única coisa que Kan-Woo disse aqui era para que eles começassem logo com isso, e o que ele pensava era que ele finalmente iria poder retornar para sua casa. 10.000 núcleos de energia demoníaca foram liberados nesse mesmo instante, imbuindo assim essa esfera com uma enorme quantidade de poder demoníaco. Eu acredito que depois de colocar todo o seu poder aqui, agora ele teria o necessário para poder retornar para a Terra, e o poder do Rei Demônio era tanto que até Amon estava impressionado. Segundo ele, era esperado isso do Rei Demônio, já que aquilo tudo era fruto de 10.000 núcleos de energia demoníaca, e aquela energia demoníaca esmagadora estava simplesmente deixando Amon em êxtase só pelo fato de olhar para tudo aquilo. As estátuas gigantes ao redor do rei acabaram reagindo à enorme quantia de poder que ele havia liberado, e pela cara do Amon era para acontecer justamente isso. O portão iria se abrir muito em breve, e ele apenas dizia para si mesmo que ele retornasse para o mundo humano, sua família, seus amigos e nem mesmo seus amores estariam mais lá. No entanto, se ao menos não for como aquele maldito lugar, então estaria tudo bem. E por fim avistamos o rei entrando no portal finalmente para poder retornar ao mundo humano em si. Um pouco antes disso, ele percebeu que Lilith estava chorando, e ela perguntou se ele realmente pretendia abandoná-la desse jeito. Porém, o rei rapidamente pediu para que ela não chorasse, isso porque era simplesmente assustador. Lilith acabou gostando da ofensa que o rei fez a ela, fazendo com que ela ficasse ainda mais apaixonada por ele. Porém, digamos que o rei acabou ficando simplesmente apavorado ao ver aquilo, e pulou imediatamente em direção ao portal de uma vez por todas. Lilith ainda disse a ele que ela iria seguir seu rei, não importando o que acontecesse, e com um sorriso em seu rosto, o rei simplesmente esperava nunca mais encontrar com ela novamente. Por ele ter ficado no inferno por 10.000 anos, ele não tinha mais um passado que ele queria mudar, e nem um futuro em particular que ele gostaria de ir realmente, apenas precisava se parecer com a terra que ele conhecia. No instante que ele pousou ao lado de um tipo de esfera, ele se mostrou bem empolgado por finalmente poder retornar à Terra, e a esfera começou a detectar núcleos de fissuras. Basicamente com isso, o sistema Gaia, que era um mecanismo de defesa dimensional, acabou sendo ativado e o rei ficou perdido se perguntando o que estava acontecendo. Isso tudo aconteceu pelo visto porque o poder do núcleo era maior que o limite permitido, e por isso os mecanismos de
defesa foram ativados de todas as dimensões em si. Até mesmo o sistema Gaia estava completamente sobrecarregado, e o rei acabou sendo atingido por vários raios no mesmo instante, e a eliminação total dos núcleos da fissura acabou sendo considerada segundo o que essa esfera disse. Com isso, a restrição de selo foi aplicada no protagonista, pelo que eu entendi até agora, e a única coisa que ele conseguiu dizer foi para que eles não fossem tão rígidos assim, mas logo depois o prota acabou perdendo sua consciência. Depois disso, o rei havia acordado em um local diferente, justamente com a luz do sol, e ele se deu conta também de que estava cercado por uma floresta com uma enorme quantia de verde, e se perguntou se ali era realmente a Terra. Logo que ele disse que primeiro precisava checar a condição de seu corpo, um tipo de janela de status apareceu bem na frente dele, e nem mesmo Kan-U sabia o que era aquilo em sua frente. Com isso, ele percebeu que seus poderes acabaram sendo selados, e repentinamente ele ouviu um barulho estranho, e assim que ele se virou para ver o que era, percebeu vários goblins que estavam indo justamente na direção do jovem protagonista. Porém, ele disse consigo mesmo que a Terra que ele conhecia não possuía criaturas desse tipo, mas ele imediatamente achou melhor acabar com aquelas criaturas de uma vez por todas então. No entanto, digamos que a magia dele acabou falhando, isso porque a energia dos 10.000 núcleos demoníacos eram fracos ali, e no instante que as criaturas chegaram perto bastante dele, ele começou a atacá-los com uma habilidade diferenciada. Um tipo de lâmina apareceu do braço do prota, e apesar dos ataques não pararem contra ele, ele facilmente estava conseguindo lidar com aquelas criaturas graças a essa lâmina que ele invocou, e cada criatura que ele derrotava, ele conseguia subir de nível também. Porém, ele ainda se perguntava que tipo de criaturas eram aquelas, e ainda tinha esse negócio de experiência também para subir de nível. Isso não foi apenas um bando de palavras sem importância, e ele realmente sentiu que estava ficando mais forte, e quando ele viu as criaturas que ele já tinha derrotado, ele achou melhor juntar algumas informações sobre aquele lugar em si. De repente, ele ativou um tipo de habilidade chamada predação, e apesar de ele ter checado as informações fisiológicas sobre aquelas criaturas, ele simplesmente não conseguia encontrar nada sobre aquele mundo. Ainda assim, enquanto ele absorvia aquelas criaturas, ele recebeu uma mensagem dizendo que a energia demoníaca dele havia aumentado em 1 ponto, deixando o garoto surpreso inicialmente. Isso provavelmente era porque o tipo de energia que era para existir apenas no inferno, agora estava ali onde ele estava também, ou seja, existia uma grande chance daquele lugar que ele estava não ser a Terra que ele conhecia. O garoto começou a entrar em desespero logo depois disso, já que o motivo de ele ter aguentado tanto tempo assim no inferno foi justamente pela esperança de que, de alguma forma, ele conseguiria retornar para a Terra. De repente, ele ouviu um grito vindo perto dali, e após analisar um pouco a situação, percebeu que o grito não parecia ser de um demônio ou de um monstro em si, e novamente a pessoa gritou, e ele percebeu que era um humano. Rapidamente, ele ativou uma habilidade que deu a ele uma enorme velocidade para poder ir ao resgate dessa pessoa, e enquanto ele ia na direção da pessoa em si, ele dizia que não via a hora de ver um humano como ele também, mesmo que fosse feio. Só de pensar na aparência da Lilith e tudo que ele passou, ele chegou a ter calafrios, mas no instante que ele chegou onde a pessoa estava, avistou uma garota cercada pelos goblins daquele mundo. Assim que ele observou melhor essa jovem dama mais precisamente, ele percebeu que ela era simplesmente perfeita, chegando a chorar de enorme felicidade por causa disso. Quando ela estava para ser deletada da história, rapidamente um raio de esperança começou a aparecer sobre ela, porém ela não entendeu direito o que aconteceu, e então abriu seus olhos para ver o que tinha acontecido de fato. No instante que ela fez isso, ela viu o protagonista justamente acabando com os goblins, e depois de acabar com todos ali, ele foi justamente ao resgate da Divina Dama. E meus amigos, que dama mais linda! Eu acho que os artistas exageraram um pouco na beleza dessa personagem, mas rapidamente ela estendeu a mão também para poder receber a ajuda do prota. No entanto, digamos que o garoto ficou simplesmente perdido somente pelo fato de suas mãos tocarem uma na outra, e a Divina Dama apenas agradeceu a ele por ele ter resgatado ela. Essa jovem se chama Han-Su, mas provavelmente eu vou chamar ela mais de Divina Dama ou coisa assim, e até o protagonista ficou simplesmente encantado com essa jovem dama, tanto que ela perguntou se tinha alguma coisa errada com ele. O prota então rapidamente puxou a jovem dama para perto de si, e já pediu ela em casamento imediatamente depois disso, deixando a garota simplesmente surpresa com o pedido repentino dele. Se você gostou e quer continuar acompanhando o desenvolver dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.